Oi, gente, tudo bom? Jeff novamente aqui com você e é um prazer imenso ter você aqui no canal. Muito obrigado por você estar aqui. Se já é inscrito, mais um obrigado. Se não é ainda, aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e ajuda a gente a divulgar o nosso canal aí para tentar ajudar as pessoas que têm dificuldade em química ou as pessoas que gostam a entender um pouquinho mais. Bom, questãozinha de hoje com aquela revisão marota que eu sei que você curte. É uma questão da UFRR, galera de Roraima sempre presente aqui no canal, tá? Prova integral, a etapa 3 e uma questão de KPS, tá, gente? Olha só para você ver aqui, ó, questãozinha de KPS para a gente revisar esse assunto, que tem uma galera aí que não gosta muito, tem uma galera que torce o nariz quando vê KPS pela frente. Vamos tentar acabar com esse medo aí, beleza? Prova de 2024, etapa 3, prova integral, questão de número 60. Tá comigo? Vamos lá então, olha só. Qual é a solubilidade em mol por litro de FeOH3 em solução aquosa de pH igual a 8? Então, repara o seguinte, gente. Uma coisa é você pegar água pura, certo? Pegar um pouquinho do FeOH3, colocar nessa água pura e ver o quanto se dissolve. Beleza? É a solubilidade do FeOH3 em água pura. Ok? Nesse caso é um pouco diferente, porque você já tem uma solução de pH 8, vai colocar um pouquinho do FeOH3 e vai ver quanto se dissolve. A quantidade é diferente do que se fosse medir a solubilidade em água pura. Tá bom? O que tem de diferente? Já tem um pH 8, um pH acima de 7, aí um pH básico, e que vai ter total relação, total interferência na solubilidade por conta desse íon comum aqui, a hidroxila dessa base. Tá bom? Então, isso vai afetar a solubilidade. Como o pH é 8, já tem hidroxila disponível. Aqui, como esse cara, o FeOH3, gera hidroxila quando se dissolve e dissocia, você vai ter uma interferência atrapalhando a solubilidade. A solubilidade vai ser menor do que seria se fosse medida em água pura. Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a trabalhar da seguinte forma. Quando eu falo de solubilidade, eu quero saber quanto se dissolve, tá? Mas quanto se dissolve onde, Jeff? Em cada litro de solução. Mas por que em cada litro? Primeiro, porque ele falou mol por litro aqui. Tá? E segundo, mesmo que ele não falasse, a melhor forma de você relacionar solubilidade com KPS é mol por litro. Ué, por quê? Porque a constante de equilíbrio, que é o nosso KPS nesse caso, envolve concentração em mol por litro das espécies envolvidas. Então, vamos fazer uma coisa? Foi o seguinte, ó, essa solubilidade vai ser medida em mol por litro. Eu vou chamar de X, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, X mols dissolvidos ou solubilizados, já que a questão envolve solubilidade. Nossa, que letra horrível, desculpa. Solubilizados a cada 1 litro de solução. É isso que a gente vai ter que calcular, tá? Esse X. Já então associando esse X a uma concentração em mol por litro. Ok? Outra coisa, acho que a questão deveria dizer que a temperatura é 25 graus Celsius e que nessa temperatura a constante de autoionização da água é 10 elevado a menos 14. Acho que o enunciado deveria ter dito isso. Por quê? Porque só nessa temperatura de 25 graus Celsius, que essa constante é 10 a menos 14, isso é imprescindível para a gente conseguir trabalhar com concentração de H+, e de OH- nos valores que são pedidos aí. Bom, quando a gente tem esse KW igual a 10 a menos 14, a gente pode afirmar que a soma de pH com pOH dá 14. Opa, pH mais pOH dá 14. Jeff, por que isso? Bom, aí tem uma deduçãozinha matemática. Se você. Opa, 14, Jeff, presta atenção. Se você quiser, a gente demonstra isso depois, mas basicamente o que a gente tem aqui é o seguinte, ó. O nossa constante Kw é a concentração de íons H+, vezes a concentração de íons OH- gerados pela autoionização da água. E isso dá 10 elevado a menos 14 nessa temperatura. Tem que ser informado, tá? Tem que ser informado. Aí você faz uma jogadinha matemática que é aplicar
log dos dois lados dessa equação, né? Desse lado aqui e desse lado aqui, e depois multiplica tudo por menos 1, porque o pH é menos log da concentração de H+. Você vai lembrar disso. Menos log da concentração de íons H+. É que a gente burla o sistema, né? A gente não vai muito pelo log, a gente faz mais rápido. Menos log, concentração de íons H+. E o POH é menos log, só que agora da concentração de íons OH-. pH, potencial hidrogeniônico. POH, potencial hidroxiliônico. Certo? Quando a concentração de H+ multiplicada pela concentração de íons OH- dá 10 a menos 14, posso afirmar que a soma de pH com pOH dá 14. Mas ele fala para mim que o pH é 8. Se o pH é 8, quanto deve ser o pOH para que a soma dê 14? Chegamos à conclusão que o pOH vale 6. Jeff, por que isso é importante? Porque com pOH a gente conclui que a concentração de íons OH- vale 10 elevado a menos 6 mol por litro. Certo? Dúvida? Só você pensar no seguinte, ó. Se aqui, ó, nossa telinha de rascunho, se o pOH vale 6, deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Se o pOH vale 6, então menos log da concentração de OH- é menos 6. 6, desculpa, 6. Ou seja, o log da concentração de OH- vale menos 6. Como esse log é na base 10, a concentração de íons OH- é 10 elevado a menos 6 mol por litro. Beleza? Isso aqui é uma forma da gente lembrar rapidinho de como é que você aplica aí o conceito do log nessas concentrações e chega direto no valor, tá? Na prática, se a concentração de H+ é 10 elevado a menos x, então o pH vale x. É direto, é só pegar o expoente e trocar o sinal, tá? Agora, se a concentração de H+ for da forma A vezes 10 elevado a menos B, tem um videozinho, um shortzinho aqui no canal que fala disso, né? Então, isso aqui mol por litro, tá, gente? Sempre mol por litro, tá? Mol por litro. Então, o pH vai ser B menos log do A. Já vou dar um exemplo? Dou assim, ó, se a concentração de H+ for 2 vezes 10 a menos 5, então nosso pH vai ser 5 menos log de 2. Esse log de 2 seria dado para você, tá bom? De tanto fazer conta na matemática, tu sabe que isso vale 0,3. Então, 5 menos 0,3, 4,7. Tá bom? Revisãozinha rápida, dá um print na tela, pausa o vídeo agora, printou a tela, e aí você consegue ter esse breve resumo aí para a gente poder voltar para a questão. Fechamos? Voltar lá então, olha só. Feito isso, próximo passo é o seguinte: escrever a expressão do KPS. Vamos lá? Nós temos o FeOH3, que é sólido. Lembra de sólido, bases, solubilidade bases? Quais são as bases solúveis? As solúveis são aquelas que são fortes, né? Bases solúveis e bases fortes caminham juntinho. Só tem uma base que é solúvel pra caramba e não é forte, é o hidróxido de amônio. Todas as outras bases que são solúveis são fortes. Sejam elas muito solúveis, como as bases dos metais alcalinos, sejam elas moderadamente solúveis, né? Um pouquinho menos solúveis, base dos metais alcalinos terrosos. Tá? Exceção, berílio e magnésio. Tá? Berílio e magnésio são metais alcalinos terrosos, formam bases que não são fortes. Tá? E se não são fortes, não são solúveis. Se é forte, é solúvel. Se não é forte, não é solúvel. Exceção, hidróxido de amônio, que é fraca, mas é solúvel. Beleza? Tranquilo? Então, pensa nisso. A base solúvel é forte, um A e 2A, com exceção de berílio e magnésio. A base praticamente insolúvel é a fraca, berílio, magnésio e as outras. A única exceção aí é o hidróxido de amônio, que não é forte, porém solúvel pra caramba. Beleza? Então, essa base é praticamente insolúvel. Um
uma pequena fração dela, uma pequena parte dessa quantidade que eu coloquei do FeOH3 vai se misturar na água, vai se dissolver. E se dissolve, dissocia. Beleza? A gente admite aqui que dissolve e dissocia. Então, dissolveu o FeOH3, gerando Fe3+, meio aquoso, e gerando 3 hidroxilas. OH- também meio aquoso. Vou separar aqui ó, o 3 da hidroxila para não parecer 30H-, né? Muita gente confunde aí. E aí repara o seguinte, eu não sei quanto vai se dissolver, mas a gente admitiu que X mol são solubilizados a cada litro de solução. X mols são solubilizados, foi o que a gente escreveu lá na frente, solubilizados a cada litro de solução. Foi isso. Aí pensa comigo. Se você dissolve 1 mol do FeOH3, se você dissolve aqui, deixa eu trocar a cor para ficar didático, como diz o meu amigo João Roberto Mazei, né? Por sinal, excelente dica para você também seguir canais de química, tá? Química com Arte, professor João Roberto Mazei. Excelente, garanto, tá? Cada mol de FeOH3 que você porventura dissolver, vai dissociar dando 1 mol do Fe3+, e 3 mols de hidroxila. Então, esse desmembramento da substância em íons está na proporção de 1:3. Então, se você disse aqui, ó, né, se a gente está admitindo que vai dissolver X mols a cada litro, você vai ter proporção de 1:1, X mols para cada litro do Fe3+, e você vai ter 3x mol por litro da hidroxila. Tá? Expressão do nosso KPS. O KPS dessa substância, do FeOH3, ele é calculado como sendo concentração de produtos sobre concentração de reagentes. Tá? Concentração de produtos, Fe3+, que é a espécie que está em meio aquoso, concentração de OH-, elevada ao cubo por causa da lei de ação das massas, aquela que a gente vê lá na cinética, né? Quando a cinética é de primeira ordem, o coeficiente estequiométrico é a ordem de reação em relação àquele componente. Isso é lei de ação das massas. Aqui a gente faz exatamente isso. Seria sobre a concentração dos reagentes. Só que o meu reagente é sólido, sua concentração é constante, então o valor constante dessa concentração já está incorporado no KPS. KPS esse que vale quanto? 10 a menos 36. Beleza? Então, no lugar aqui do KPS, 10 elevado a menos 36. Igual concentração de Fe3+, X. Vezes, aí é que está o diferencial da questão, tá? Concentração de OH-. Gente, se tem X do Fe3+, tem que ter 3x do OH-. Não tem como sair só o ferro e não sair hidroxila. Só que, além do 3x que veio da base, tem o 10 a menos 6 associado ao pH 8. pH 8, pOH 6. Se o pOH é 6, a concentração de OH- é 10 a menos 6. Então, naquela solução inicial, na qual a gente vai dissolver o FeOH3, já tinha hidroxila na concentração de 10 a menos 6. Então, além da hidroxila que sai da base, tem a hidroxila que já está presente por conta do pH 8. E isso aqui vai estar elevado ao cubo. Esse é o diferencial. E é óbvio que você não quer resolver uma equação de quarto grau. Jeff, por que quarto grau? Porque quando você desenvolver o que está aqui dentro ao cubo, né, vai ter um x aqui fora, vai aparecer um fator de x elevado à quarta. É óbvio que a gente não quer fazer isso. Por quê? Porque falta a ferramenta matemática para a gente resolver isso de forma prática, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma análise em relação ao que a gente tem aí de informação. Lembra que as constantes de equilíbrio estão associadas ao rendimento da reação? Se não lembra, anota. Constante de equilíbrio está sempre associado ao rendimento da reação. Quanto maior a constante, maior o rendimento. Beleza? Você concorda que essa constante é de 10 a menos 36? Pô, essa constante é muito, muito, muito pequena, ela é ínfima.
Isso quer dizer que o rendimento nesse processo é extremamente baixo, ou seja, a quantidade que se dissolve de FeOH3 é muito, 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 muito pequena. Esse X é um valor muito baixo. Tão baixo que a gente pode, comparando com 10 a menos 6, imaginar que ele é desprezível. Por quê? Por causa da constante 10 a menos 36, gente. Já pensou? 10 a menos 36. Então quer dizer que uma fração muito pequena, muito baixa, ínfima, vai dissolver. Dissolve tão pouco, que a concentração de hidroxilas proveniente da base é irrelevante comparada à concentração de OH- nesse meio de pH 8. Certo? Então o que que a gente vai admitir aqui? Ó? Que devido ao valor do KPS, KPS 10 a menos 36, a gente pode admitir que a solubilidade dessa base é extremamente baixa, tá? Então, meu X, ele é desprezível em relação a 10 elevado a menos 6, tá? Na verdade, nem o X, né? O 3x, né? Isso vai ser muito, muito, muito baixo. 3x é desprezível em relação a 10 a menos 6, que é justamente a concentração de OH- nesse meio de pH 8. Dessa forma, eu posso fazer uma aproximação, guarda isso, tá? Equilíbrio iônico é a arte de você fazer a aproximação correta no momento adequado, tá? Senão você vai cair numa conta que você não vai conseguir fazer. Quando você fizer 3x mais 10 a menos 6, como isso aqui é desprezível, isso vai ser aproximadamente 10 a menos 6, certo? Ou seja, o nosso 10 elevado a menos 36 vai ser x vezes 10 elevado a menos 6 ao cubo. Fechado? Já que você aproximou isso aqui para 10 a menos 6, como a gente está explicando o porquê aqui. Tá bom? Então vamos para a etapa final. Se 10 elevado a menos 36 vai ser x vezes 10 a menos 6 ao cubo, 10 elevado a menos 36 vai ser x vezes 10 elevado a menos 18. Ou seja, o x vai ser 10 elevado a menos 36 sobre 10 elevado a menos 18. Isso quer dizer que o nosso x, que é a solubilidade, é quanto se dissolve do cara a cada litro de solução, 10 elevado a menos 18 mol por litro. Tá? Você percebe que a questão já acabou, tá? Se você vier aqui, ó, 10 elevado a menos 18, letra B de bola é o nosso gabarito. Já foi. Bom, agora você concorda que a nossa aproximação é válida? Jeff, como assim? Repara, qual foi a aproximação que a gente fez? 3x muito menor que 10 a menos 6. Gente, quem é o x? 10 a menos 18. 3x é 10 elevado a menos 18 vezes 3. Isso, de fato, é muito, muito, muito menor que 10 a menos 6. Certo? Então, a nossa aproximação é válida. O que a gente fez está correto. Certo? Jeff, quando é que eu ia perceber que não dá certo? Esse valor tem que ser no máximo 5% desse. Esse valor aqui, ó, no máximo 5% de 10 elevado a menos 6. E, de fato, ele está muito abaixo de 5%. Então, a minha aproximação está mais do que válida. Beleza? Esse X é quanto se dissolve a cada litro, já está em mol por litro aí a nossa concentração, portanto, X é 10 elevado a menos 18. Beleza? Ufa, questãozinha deu trabalho, né? Se a gente não fizesse a aproximação, ela seria impossível de fazer à mão. Mas aproximando, a gente faz e mesmo assim deu um trabalhinho. Tá bom? Espero que você tenha curtido a resolução, tenha entendido essa questão e, se for possível, dá aquela moral aí pra gente, beleza? Muito obrigado pela atenção e paciência, um forte abraço e, como sempre, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.